negócio é artigo de lei bruto e é o assunto ação penal, é um assunto que cai em concurso, começa no artigo 24, vai até o artigo 62 e sempre cai ação penal, ou de forma explícita, o edital pede, ou de forma implícita. Porque não adianta o edital, por exemplo, pedir para você no concurso o assunto inquérito policial, porque você tem que saber algo de ação penal para responder questão de inquérito policial. Tem que saber que se instaura inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Tem que saber que se instaura um inquérito policial mediante representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Tá vendo como o tema ação penal ele é importante? Às vezes não parece explícito no edital, mas está implícito, porque quem estuda inquérito policial tem que ter um conhecimento mínimo sobre ação penal. Beleza? Então vamos lá dissecar esse assunto por partes, como diria o esquartejador. Toma. Muito bem. Gente, tudo começa aqui no artigo 24. Então, olha só. Nos crimes de ação pública, essa será promovida por quem é o responsável por promover a ação penal. O representante do Ministério Público, ação penal pública. Denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça. Quer dizer, ação penal mediante requisição do Ministro da Justiça, quando forem praticados crimes contra a honra do Presidente da República, ou de representação do ofendido, ou de que tiver qualidade para representá-lo, ok? Então, ação penal, mediante denúncia, mediante requisição do Ministro da Justiça, mediante representação do ofendido. Estamos aqui tratando da ação penal pública, beleza? Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente, não foi localizado, esse direito de representação ele passa para os seus sucessores, o chamado CAD, C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente e de irmão. Essa é a sequência para a representação. Por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, C de Cádiz. Ascendente é o A, descendente é o irmão. CAD, método mnemônico. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Pública e incondicionada. Vale também essa regra para crimes praticados em detrimento de órgãos de administração pública direta ou indireta, fundações, autarquias estatais, sociedades de economia mista, todos esses crimes ao interesse do poder, o dever do Estado, poder de apurar, não depende da vontade de ninguém, crime de ação penal pública incondicionada. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então eu lembro você que o prazo para você ingressar com a representação é de 6 meses ou 180 dias, contados a partir de quando? Não necessariamente da data da infração, mas sim, principalmente, de quando você souber a identificação do autor do crime. Então é a partir daí, de quando você sabe a identificação do autor do crime, que pode coincidir com a data da prática do crime, você começa a computar 6 meses ou 180 dias, para você ingressar com a representação. Nada impede que você entre com a representação, depois se arrependa. Vai lá e retira. Se arrepende de novo, vai lá e apresenta. Se arrepende de novo, vai lá e tira. Põe, tira, põe, tira. Põe, tira. Só não pode retirar mais depois de quando? Ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. É o que diz aqui o nosso artigo 25, beleza? Muito bem. Artigo 26.
A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante. Nem tem mais prisão em flagrante para contravenção penal, porque se lavra termo circunstanciado. Pode desconsiderar esse artigo 25 aqui, ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. O artigo 26 perdeu o seu sentido de ser a bem da verdade, beleza? Muito bem. Agora o artigo 27 não. Essa sim. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba ação pública. Lógico, qualquer pessoa do povo está se referindo à ação penal pública incondicionada. Porque a ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Então, quando diz qualquer um do povo, é ação penal pública incondicionada. Qualquer um pode provocar o MP, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Muito bem. Então, esse provocar, você pode entender no sentido de requerer. Qualquer pessoa do povo pode provocar, pode requerer providências. Requerer em direito significa solicitar para que o MP adote alguma postura em face do crime de ação penal pública incondicionada. Ok. Agora, atenção para o artigo 28. Gente, o artigo 28, ele está com a redação nova aqui do pacote anticrime. E eu vou fechar ele para vocês aqui, ó. Olha o artigo 28. Artigo 28 até o parágrafo 2º. Está com a redação dada pelo pacote anticrime. Contudo, esse artigo 28, ele está suspenso provisoriamente, ok? Está lá, aguardando o crivo do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou dizer para vocês aqui como é que funcionava antes desse artigo 28. Se o promotor de justiça entendesse que não havia caso de crime, ele iria requerer o arquivamento ao juiz de direito. O juiz de direito, requerimento do MP é um pedido. Tinha duas posturas de comportamento. Ou ele concordava com o representante do MP e ordenava o arquivamento, ponto final, encerrou-se a apuração. Ou o juiz podia discordar do pedido de arquivamento. E discordando, o que o juiz faria? Encaminharia os autos do processo ao representante ou melhor dizendo, ao procurador-geral. Esse procurador-geral, que pode ser o PGE, Procurador-Geral do Estado, ou o PGR, Procurador-Geral da República, conforme o crime fosse na esfera estadual ou federal, ele é o chefe do representante dos ministérios, ele é o chefe do Ministério Público, ok? Tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. E o que esse chefe, o procurador-geral, faria em face dessa manifestação do juiz que não concordou com o pedido de arquivamento do representante do MP? Dois comportamentos. Ou o procurador-geral ia concordar com o juiz, é verdade, há crime, e ele próprio ofereceria denúncia ou designaria outro promotor para essa finalidade e dar prosseguimento da ação, discordando assim com o representante do MP. Ou o procurador-geral iria discordar do juiz, concordando com o promotor inicial, dizendo, ei, aqui não é crime, não há crime, e restituiria os autos ao juiz para que ele promovesse o arquivamento. Então, essa era a leitura do artigo 28 anterior, que ainda está vigindo, ok? O artigo 28 que nós vamos ver agora, porque já vamos estudar agora o artigo 28 novo também, com essa redação nova, ela previu outros poderes ao representante do MP, inclusive o poder dele ordenar o arquivamento, o que até então só cabia ao juiz de direito. Então veja a proposta do artigo 28, pacote anticrime, que ainda não está valendo, não está vigindo. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará à vítima. Então, é o MP que está arquivando o inquérito.
e comunicando à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial. É um órgão colegiado do próprio Ministério Público, para fins de homologação na forma da lei. Então, com essa versão nova do pacote anticrime, que não está vigindo, valendo ainda, o promotor tem o poder de ordenar o arquivamento do inquérito. Ele arquiva o inquérito e remete sua decisão para esse órgão colegiado do próprio Ministério Público, para fins de ratificação ou retificação da decisão, para fins de homologação ou não, beleza? Isso não está valendo ainda, frisou. Por que o senhor está falando então? Porque foi publicado no Diário Oficial, porque é o que está transcrito hoje no Código de Processo Penal, mas está sub júdice o artigo 28, beleza? Até que o Supremo delibere sobre sua vigência ou não. Muito bem, parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá. Isso não está valendo ainda. O promotor mandou arquivar, a vítima não concordou, então ela vai ter prazo de 30 dias do recebimento da comunicação de que foi arquivado o inquérito, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então estamos aguardando ainda ser esse dispositivo homologado para termos aí a definição desse órgão colegiado do MP, que vai decidir sobre esse recurso quanto ao arquivamento proferido pelo representante do MP, que o ofendido não concordou, ok? Parágrafo 2º. Nas penas relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, um inquérito policial, por exemplo, envolvendo um policial civil, um policial militar, que tenha sido arquivado pelo representante do MP. Se o órgão da Polícia Civil, da Polícia Militar discordar, é ele que vai recorrer dessa decisão contra ou em face do colegiado do Ministério Público. Beleza? Gente, mas esse artigo 28, muito bonito, muito interessante, que eu acho válido, porque se quem acusa é o representante do MP, e se o promotor entende que não é caso de arquivamento, não deveria o juiz ali, se a competência para acusar é do MP, se o MP entende que não é crime, não acusa. Agora, na atual sistemática, o que acontece? Vigência do artigo 28 que está valendo ainda. Promotor pede ao juiz o arquivamento, requer. Juiz, 2 comportamentos. Concorda com o promotor e arquiva. Discorda do promotor e remete ao procurador-geral, porque o juiz entendeu que houve crime. Eu acho que aí é que é o erro, né? O juiz não tem que entender se há crime. Se o promotor já disse que não tem crime e o promotor é o responsável por acusar, eu entendo que toda vez que o juiz diz que há crime, já gerou uma certa imparcialidade, uma parcialidade do juiz, não é verdade? Mas é isso que está valendo por enquanto. Então, juiz discordou do promotor, há indícios de crime, remete ao procurador-geral. Posturas do procurador-geral, entende que há crime, concordando com o juiz. O próprio procurador-geral acusa ou designa outro promotor para prosseguir na acusação em desfavor do investigado, em desfavor do réu. Ou o procurador-geral discorda do juiz. Ei, não tem crime mesmo, concordando com a postura inicial do primeiro promotor. E aí o procurador-geral restitui ao juiz e esse realizará, terá que fazer isso, promover o arquivamento, beleza? Então, por enquanto, vigora essa versão do artigo 28 e não essa que está aqui em amarelo no seu PPT. Essa está aguardando
homologação do STF. Professor, se não está valendo, por que você já explicou? Porque se ela começar a valer, você já sabe, filho. Suave na nave, chupeta. Beleza. Agora vamos lá. Artigo 28A. Esse tá valendo, ok? E esse 28A fala sobre o acordo de não persecução penal estabelecido entre o representante do MP e o acusado, que precisa ser homologado pelo juiz. Vejamos do que se trata. Não sendo o caso de arquivamento, então é porque tem crime. Não é caso de arquivar, tem crime. E tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, confessar formal, ele disse, fui eu que cometi o crime. Confessar circunstanciadamente é fornecer elementos de prova que demonstrem ser ele o autor do crime. Não basta dizer, sim, fui eu que matei Odete Reutemann. Não basta. Tem que falar, aqui está a arma, ali está o corpo. Então ele confessou formal e circunstanciadamente. E tem que ser infração penal sem violência ou grave ameaça. Então não vale para homicídio, não vale para roubo, não vale para estupro, mas pode valer para um furto, pode valer para uma apropriação indébita, pode valer para um crime de peculato, é ou não é? Não tem violência, não tem grave ameaça. E com pena mínima inferior a 4 anos. Então não é pena mínima até 4 anos, é pena mínima inferior a 4 anos. O peculato vai de 2 a 12 anos. A pena mínima do peculato é inferior a 4, dá para aplicar. A pena mínima do crime, do furto, é 1 ano, então é inferior a 4. Cabe também aí a não persecução penal, o acordo. Então, o que vai acontecer? O MP poderá propor acordo de não persecução penal. Então, essa é a expressão-chave. Acordo de não persecução penal. Desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Quer dizer, desde que a medida seja suficiente para educar, satisfaça as exigências, deixe todo mundo satisfeito. É isso. Mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, para você propor, para o MP propor esse acordo de não persecução penal, existem alguns quesitos que têm que ser obedecidos. Quais são esses pressupostos? Inciso 1º, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Restituir o dinheiro que foi furtado, restituir, eventualmente, o objeto que foi subtraído, que foi apropriado, que foi desviado, salvo impossibilidade. Quando que existe uma impossibilidade? Quando houve um caso fortuito ou força maior. Deu uma enchente, o dinheiro todo estava ali no barraco, a enxurrada levou embora. Tem que ser alguma coisa desse sentido. Algum caso fortuito ou motivo de força maior. Impossibilidade de o fazê-lo. Ou ainda, também terá que renunciar voluntariamente bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Gente, tem muito traficante que converte o ativo do tráfico em bens lícitos, transforma em imóveis, transforma em veículos, transforma em ações, transforma em joias. Então, identificando o MP que tais bens foram obtidos com produto ilícito, o acusado tem que abrir mão deles, entendeu? Não criar nenhum tipo de óbice para ser beneficiado por esse acordo de não persecução penal. Beleza? Ainda, inciso 3º, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. O artigo 46 do Código Penal é o que menos interessa. O que mais interessa aí é que tem que ser aplicada aí essa medida de cooperação, essa prestação de
de serviço à comunidade e à entidade pública. Por quanto tempo? Período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3. Beleza? Que tipo de prestação de serviço? Sei lá, no caso de crimes ambientais, reparação de bens, no caso de crimes que atentem contra a saúde pública, atendimento ambulatorial, programa de prevenção, sei lá, eventualmente a uso de drogas ou programas de prevenção, de recuperação de áreas urbanas. Só que acontece muito com delitos ambientais, beleza? Também, inciso 4º, pagar prestação pecuniária a ser estipulada, conforme o Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Normalmente você vê muito isso em danos ambientais também, beleza? Inciso 5º, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, outro tipo de medida estipulada pelo MP, que pode ser mil coisas: proibição de contratar com o Estado, a figura do acusado ser submetido a algum tipo de medida cautelar, algum período de, digamos, proibição no sentido dele viajar para o exterior, ou recolhimento domiciliar diurno, noturno, enfim, algum tipo de transação estabelecida aí junto ao representante do MP, beleza? Parágrafo 1º, para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, que nós vimos lá, pena mínima, não é isso? Serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, quando nós vimos aqui, gente, no inciso 3º, prestar serviço à comunidade ou entidade por período correspondente à pena mínima, acabamos de ver, para a aferição da pena mínima, a que se refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição, beleza? E a mínima também aqui que ele está se referindo, obviamente, né, é a mínima aqui de inferior a 4 anos. É sempre em relação a essas mínimas diante do caso concreto a ser aferido. Porque não adianta, gente, uma coisa é a pena em abstrato, aquilo que está ali. A outra coisa é a pena em concreto, que você aplica na circunstância em razão daquelas figuras que agravam a pena ou figuras que diminuam a pena. Beleza? Muito bem. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante. Situações que não comportam a não persecução penal, o acordo de não persecução penal. Então tá lá, inciso 1º, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Transação penal, infração penal com pena máxima menor ou igual a 2 anos. Então, entre efetivar uma transação penal e aplicar uma ação de não persecução penal, melhor a transação penal, beleza? Então, prioriza-se a transação penal. Inciso 2º, se o investigado for reincidente, já não é réu primário, se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, exceto ser insignificantes, as infrações penais pretéritas. Porque não vai resolver, entendeu? Se o cara é um criminoso contumaz, uma ação de não um acordo de não persecução penal só vai protelar. O cara não vai sentir o efeito da cadeia, da prisão e vai continuar delinquindo. Esse acordo de não persecução penal tem que ser aplicado para aquele acusado que de fato está arrependido, que não pretende mais incidir no crime. Isso sim. Inciso 3º. Também não pode conceder se o agente foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Só se pode usar esse benefício de 5 em 5 anos, beleza? Transação penal, trocou a pena
tocou o processo por pena alternativa, GCRIM, suspensão condicional do processo, crimes com pena menor ou igual a 1, pode o juiz suspender o processo por período de prova de 2 a 4 anos. Se fez aí o sursi processual, se obteve, também não tem direito ao acordo de não persecução penal. E se já foi beneficiado por esse acordo, não pode sê-lo novamente. Ok? Inciso 4º, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Inadmissível! Agressor de mulher covarde não tem direito a esse acordo de não persecução penal. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado entre o promotor, pelo investigado e seu defensor. Beleza, é feito o acordo e vai ser submetido ao juiz para homologação. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução, será realizada audiência na qual o juiz deve verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado. Então vai ser ali ouvido perante o juiz. Fez o acordo com o MP, isso é o momento. Momento da homologação, o juiz vai querer conversar. Como é que é, ô investigado? Tá bom pra você isso aí, nego? Na presença do seu defensor e sua legalidade. Ver se a coisa que está sendo acordada ali é plausível, é admissível. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes ou abusivas as condições do acordo de não persecução, vai devolver ao promotor para que seja refeita a proposta com concordância do investigado e seu defensor. Então, significa dizer que aquilo que foi acordado entre o promotor e o investigado e seu defensor não significa que vai ser homologado pelo juiz, porque o juiz pode entender que não está correto, não está de acordo, não está, digamos assim, proporcional à medida, tem que ser refeito. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente, tá tudo ok, o acordo de não persecução penal, o juiz devolve ao promotor para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Isso estiver tudo ok. Quem cuida do cumprimento do acordo, então não é o juiz ali que inicialmente conheceu do pedido, mas sim o juiz da execução penal, beleza? Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação proposta, que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada de acordo com o parágrafo 5º desse artigo. Então demonstra, mais uma vez, que o juiz não está vinculado a esse acordo. Pode discordar. Não tá bom, quem decide é o juiz. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz vai devolver ao promotor para análise da necessidade de complementação de investigação ou oferecimento de denúncia. Promotor, não tá bom isso aqui, hein? Ou você arruma isso aqui, ou continua apurando, ou oferece denúncia, e desse jeito que tá, não posso homologar. Parágrafo 9º. A vítima é sempre a prejudicada. Tem que ser informada da homologação do acordo ou não de persecução penal e de seu descumprimento. Ok! Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, não valeu. Volta tudo a estaca zero. Vamos acusar, então. O MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. A coisa vai ferver, filho. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, que é aquele caso que eu falei. Infração penal com pena mínima menor ou igual a 1, pode o juiz, mediante proposta do MP, suspender o processo por período de prova de 2 a 4 anos. Ué, se o réu já não fez, aí não aceitou, não cumpriu o acordo de não persecução penal, também não deve cumprir o acordo de sursi processual. Não fez uma coisa, não vai fazer outra. Não adianta propor, o réu vai descumprir.
Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento de acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais. Por quê? Porque ele não foi julgado. Porque não houve aí uma sentença transitada em julgado condenatória, nem absolutória. Então, o que simplesmente não teve foi o julgamento. Abriu-se mão do julgamento em razão desse acordo de não persecução penal, exceto para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo, que é onde fica registrado que, uma vez beneficiado, não pode fazer jus a novo benefício num prazo de 5 anos, ok? Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Cumpriu, prestou a obrigação, fez o que tinha que fazer, indenizou, restituiu, tudo certinho, extinção da punibilidade. No caso de recusa por parte do MP em propor acordo de não persecução penal, aí o investigado vai reclamar. Para quem? Poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 desse artigo. Justamente aquele artigo que está sub júdice, mas seria um colegiado do Ministério Público. Ok? Segura essa manga! Isso nunca caiu em questão de concurso. Vamos ver como é que vai cair. Mas eu acho que não está difícil. Os requisitos é só aguardar. Quando que pode ser oferecido esse acordo de não persecução penal? Está no artigo 28 caput. Quais são as obrigações que a pessoa tem que ter? Eventualmente, quando que não faz direito, normalmente, quando que a pessoa não pode se utilizar desse acordo, normalmente são esse o tipo de perguntas que caem em concurso. Força e honra, bem.